O técnico Leonardo Jardim, ele poupou alguns jogadores, começou com o William, tirou o Fagner, tirou o Matheus Pereira, começou com o Gabigol. E ele fala sobre esse rodízio no elenco e a boa atuação do atacante Gabriel Barbosa. Fala aí, mister! Está aprovado que podemos trocar 4 ou 5 jogadores e manter o índice de qualidade e de intensidade. Fico satisfeito, parabenizei os jogadores porque trocamos alguns jogadores e a equipa manteve o seu modelo de jogo, manteve a intensidade. Fizemos uma grande primeira parte, acho que só peca por escasso os 2 golos que fizemos. E é isto que eu acredito no futebol, não é? Isto que eu acredito no futebol, aquilo que eu venho-vos a dizer desde o primeiro dia que cheguei cá. Como a equipa não pode ser 11, tem que ter competitividade, tem que ter alternativas e tem que ter a qualidade que mostrou hoje, mesmo trocando 4 ou 5 jogadores. Em relação à segunda questão, o Gabriel é um jogador que normalmente joga num sistema com 2 avançados, mas ele sabe bem que está a aumentar os níveis de intensidade dele. Ele, apesar de não estar jogando sempre, ele joga, mas ele não joga sempre. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo, e isso nos satisfaz. Hoje, apesar de não ter feito nenhum golo, acho que trabalhou bem. E ainda por cima saí aos 80 fatigado porque deu o seu máximo. E é isto que nós pretendemos dos nossos atletas, que quando jogam, que deem o seu máximo. E também hoje é importante valorizar o William, que retornou e fez um bom jogo, mesmo com uma fadiga grande, de um jogador que vem de um problema muscular. Tivemos o Eduardo, que muita gente o critica, mas ele tem paulatinamente mostrado porque é que está cá e que vai nos ajudar também. E hoje fez, para mim, pode ser considerado um dos melhores jogadores em campos. Não o é porque o Caio fez 2 golos, não é? E os golos às vezes contam mais do que a exibição. Por isso fico feliz, o próprio Marquinhos, e fico feliz que a malta tenha demonstrado que é possível a gente rodar e é possível a gente ser competitivos. Boa, Leonardo Jardim, sinal eletrônico marcou 12:15. Bora trazer os melhores momentos, coloca na tela pra torcida do Cruzeiro, pra você que tá ligado no Rádio Esportes, no YouTube, melhores momentos e os gols do Caio Jorge, hein? E os gols do Caio Jorge, bora colocar aí com mais de 27 mil torcedores, os melhores momentos na análise de Emerson Romano e Ale Oliveira. Ô Romano, algo que eu cobrei do Atlético, cobro do América, o Cruzeiro entregou ontem, sabe? Pegar o adversário de menor expressão, de menor investimento, um time mais fraco, né? Fala a verdade, o Vila Nova é um time mais fraco que o time do Cruzeiro. E o time se impôs, e o Cruzeiro se impôs. Do primeiro ao último minuto, mostrou ao Vila Nova quem estava em casa, mostrou ao Vila Nova quem era o dono do Mineirão, mostrou ao Vila Nova quem era o time que gastou milhões e milhões, investimento sufocando, não deixou o Vila Nova respirar dentro do jogo, Romano. E não só isso, Thiago, o que mais chamou a atenção foi que a ideia de jogo do Leonardo Jardim, aquilo que ele quer de time, de um time extremamente de ataque, um time extremamente mortal, letal, é essa palavra que eu estava procurando, letal, ele conseguiu, porque mudou as peças, mas a filosofia de jogo dele foi entendida pelos outros jogadores. Ontem, para você ter uma ideia, é óbvio que o Caio Jorge teve a maior nota do jogo, acompanhava ali pelo SofaScore Brasil, um abraço para eles. O segundo jogador que mais foi eficiente na partida foi o William. Tava sendo execrado aí, o William que ficou fora por conta de lesão, e o William fez uma partidaça. O William comandou o lado direito do Cruzeiro, mas a intensidade empregada pelo Cruzeiro foi impressionante, e essa intensidade não deixou o Vila Nova respirar, sufocou o Vila Nova, uma intensidade de um time altamente móvel, né? De uma mobilidade muito grande, de jogadores trocando posições, confundindo a marcação. E o Cruzeiro ontem não jogou com vários titulares. E o que acho que o torcedor pode ficar muito satisfeito, além da vitória, é que quem entrou
já comprou a ideia do treinador, não deixou cair a pegada daqueles que vinham jogando como titular. Agora, Alê, ainda sobre o jogo, você esteve lá no Mineirão, comentou a partida, Alê, e a gente viu um Cruzeiro com uma entrega. O Gabigol, cara, o Gabriel Barbosa, justamente, né, até nesse comparativo com o Dudu, aliás, a torcida do Cruzeiro insultou bastante, né, xingou o Dudu muito ontem no segundo tempo, justamente quando o Gabigol ia ser substituído. O Gabigol com cãibra, correu muito, voltando, dando assistência, dando passe, deixando o Caio Jorge quase sempre numa melhor condição para ser o protagonista, enquanto o Dudu, em litígio com o clube, o torcedor deixou claro essa insatisfação. Gostei, viu, Ale, da entrega. O William, né, que a gente falava, você citou isso na transmissão também, chegou a ser afastado, tá aí dando a volta por cima. O Leonardo Jardim vai dando cara ao time do Cruzeiro, Ale. Ao ponto do técnico do Vila Nova, o Lacerda, falar que, até usou palavras fortes, né, que o pessoal dele lá do Vila Nova não pode perder dividida para quem ganha R$1 milhão de salário. E foi o que aconteceu, um time intenso, um time com uma dinâmica muito interessante. E aí não é só o Léo Jardim que prega essa intensidade, essa entrega, né? É o futebol. Futebol atual, hoje, se você não deixar tudo em campo, você tá próximo da derrota, né? E o Cruzeiro passava por isso em alguns momentos. Depois da mudança, ele fez o grupo entender, não todos, né? O Dudu, por exemplo, mas ele fez o grupo entender que se não correr demais, se não fizer as funções táticas, tecnicamente você pode ser brilhante, que você não vai jogar, vai ficar na casinha. E ontem, eu tô pra te dizer, viu, Tiagão, que os reservas ficaram entre os destaques do jogo. Não foi o melhor da partida nenhum deles, porque o Caio Jorge tá arrebentando, tá jogando muita bola, uma confiança impressionante, fazendo gols decisivos. Mas a ponto de, isso talvez seja assunto para o nosso debate, porque é mais extenso, a ponto de colocar uma pulga atrás da orelha do Léo Jardim para domingo. Tem jogador que entrou ontem que poderia sim ser titular no time do Campeonato Brasileiro. Ele usou para revezar, para deixar o time saudável, porque tem uma sequência importante, né? Mas tem jogador que pode brigar pela titularidade, pelo que jogou de futebol ontem. Então essa é uma discussão e é muito bom para quem? Pro Cruzeiro, que ganha mais alternativas para a equipe titular.